Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito da curta história de Lucas Valença, mais conhecido como hipster da Federal. Pessoal, esse vídeo ele é um pouco mais diferente do que os vídeos que eu costumo fazer aqui, mas devido a muitos pedidos lá no meu Instagram, eu decidi trazer aqui essa história para vocês. E para quem ainda não me segue lá, eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, caso vocês queiram seguir. E se gostarem desse vídeo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Lucas Soares Dantas Valença nasceu em 2 de dezembro de 1985, em Posse, um pequeno município com pouco mais de 35 mil habitantes, localizado no estado de Goiás. Ele viveu em Posse até os 7 anos. Depois, ele se mudou com a família para a cidade de Crateús, no Ceará, onde viveu por 4 anos. Após isso, a família se mudou novamente, dessa vez para a cidade de Catalão, em Goiás, e mais tarde se mudaram para Goiânia, a capital do estado. Apesar de todas essas mudanças, é dito que Lucas teve uma infância bem tranquila, com pais amorosos e atenciosos. No entanto, a família passou por 2 momentos muito difíceis. O primeiro foi quando o pai de Lucas faleceu quando o rapaz ainda era pequeno. Depois, um dos irmãos de Lucas também faleceu, ainda muito jovem. A família seguiu em frente. Tempos depois, a mãe de Lucas conheceu um outro homem que era pastor e os dois se casaram. É dito que Lucas tinha o padrasto como um verdadeiro pai e o admirava muito. Segundo algumas fontes, ele era bem apegado à família e muito próximo do seu irmão, Eduardo Valença. Eduardo sofreu um grave acidente em 1º de julho de 2007, que o deixou numa cadeira de rodas. Apesar disso, Eduardo conseguiu superar o trauma e vencer as dificuldades. Hoje, ele usa as redes sociais para compartilhar um pouco de sua rotina e também ajudar outras pessoas que passam pelo que ele já passou. Foi durante a sua infância que Lucas desenvolveu amor pelos animais e também pelo esporte. De acordo com o próprio Lucas, ele era bem gordinho quando pequeno, mas depois começou a praticar esportes, mais especificamente artes marciais, que era o que ele mais gostava. Ele disse que conseguiu emagrecer bastante e a partir daí não parou mais de treinar. Já o seu amor pelos animais fez com que ele se tornasse vegetariano e ajudasse ONGs de proteção animal sempre que pudesse. Lucas disse durante uma entrevista que na época da escola, além de estar bem acima do peso, ele também era míope e usava um óculos com muito grau. Por conta disso, ele foi alvo de piadas por parte de seus colegas de escola, mas segundo ele, nada que pudesse traumatizá-lo. Mais tarde, além de ele ter perdido bastante peso praticando artes marciais, como eu já mencionei, ele também fez uma cirurgia nos olhos, não sendo mais necessário o uso de óculos. Ele disse que após isso, entrou em uma fase muito boa em sua vida e sua autoestima estava melhor. Depois de concluir o ensino médio, Lucas ingressou na Universidade Federal de Goiás, onde cursou engenharia elétrica. Foi na faculdade que Lucas decidiu que queria ser policial. Segundo ele, a motivação foi por idealismo. Após se formar na Universidade Federal de Goiás, Lucas prestou concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal. Ele passou no concurso e, com isso, foi morar no Distrito Federal, onde fez o curso de formação e, posteriormente, começou a trabalhar no patrulhamento ostensivo. Enquanto integrava a corporação, Lucas decidiu que iria prestar outro concurso para a polícia, dessa vez, o de agente da Polícia Federal. Esse concurso é um dos mais difíceis e mais concorridos de todo o Brasil. Durante uma entrevista, Lucas disse que nunca estudou tanto em sua vida em prol de um objetivo e que a prova era tão difícil que ele até reprovou no primeiro concurso que prestou, mas conseguiu passar quando tentou pela segunda vez. Ele ingressou oficialmente como agente na Polícia Federal no ano de 2014. Lá dentro, Lucas chegou a integrar o Comando de Operações Táticas, mais conhecido como COT, que é a principal unidade tática de elite do Departamento da Polícia Federal do Brasil. Em entrevistas, Lucas disse que durante o curso e seleção que ele teve que participar para poder fazer parte dessa unidade de elite, ele fez grande amizade com os demais participantes. Segundo ele, a seleção era muito rigorosa e exigia muito dele e dos demais policiais que estavam participando. Ele disse ainda que isso fez com que todos lá criassem um vínculo forte, e alguns até se chamavam de irmãos. E após a conclusão do curso, Lucas e mais alguns participantes
decidiram fazer uma tatuagem como lembrança pelo que eles passaram juntos. Nessa tatuagem ia o número de identificação de cada um, já que no curso os participantes não eram chamados pelos nomes, mas sim por números. E Lucas fez uma tatuagem no peito com o número 26, que era o seu número de identificação no curso. Na Polícia Federal, Lucas chegou a trabalhar em vários locais diferentes pelo Brasil. Um deles foi o estado do Paraná, onde foi designado para atuar na fronteira. Posteriormente, ele foi lotado na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. No ano de 2016, Lucas participou da operação que culminou na prisão do ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Na ocasião, Lucas foi filmado e fotografado fazendo a escolta do acusado. Devido à grande repercussão da prisão de Eduardo Cunha, a notícia se espalhou rapidamente por todo o Brasil, através das grandes mídias e também da internet. Com isso, a imagem de Lucas, que estava bem ao lado do ex-deputado, também se espalhou, e não demorou muito para uma legião de curiosos que admiraram a aparência do rapaz, querendo saber quem ele era. Na ocasião, ele foi intitulado de hipster da Federal, e algumas vezes de lenhador da Federal, por conta do seu estilo. Foram milhares de publicações no Twitter de pessoas que queriam saber mais sobre o policial federal. E não demorou muito até que alguém publicou na rede social que havia encontrado o Instagram dele. Na época, Lucas tinha um pouco mais de 1.000 seguidores, e após toda essa repercussão, ele ganhou mais de 100 mil em pouco tempo. Sobre isso, ele chegou a dizer em uma entrevista que não fazia ideia do que estava acontecendo, já que ele ainda estava em operação. Ele só achou muito estranho o fato do seu celular não parar de apitar, o que fez com que ele o desligasse. Mais tarde, quando ele ligou o aparelho novamente, ele viu que o seu celular não parava de apitar por conta das inúmeras notificações de mensagens que estava recebendo no seu Instagram. Segundo ele, levou um baita susto, mas depois que entendeu o que estava acontecendo, ficou mais tranquilo. A fama repentina que atingiu Lucas Valença fez com que ele fosse convidado para várias entrevistas. Ele chegou a ir em alguns programas famosos de grandes redes de televisão, mas também foi em outros programas menores, como os de rádio, e inclusive chegou a dar entrevista para alguns canais aqui no YouTube. Nessas entrevistas, Lucas se mostrava bastante humilde e que ainda estava digerindo a fama repentina e inesperada. Perguntado se ele havia recebido propostas para ser modelo, o rapaz disse que chegou a receber algumas propostas, mas ainda estava analisando as coisas, pois era tudo muito novo para ele, e ele estava tentando se acostumar com aquilo. Foi perguntado também se ele, agora famoso, tinha intenção de sair da polícia para seguir uma carreira artística. Lucas disse que não tinha a menor intenção de sair da polícia, pois era algo que ele amava e havia se esforçado muito para conseguir entrar. Lucas se limitava a falar a respeito das operações policiais do qual participou, quando lhe era perguntado. Segundo ele, não estava autorizado pelo comando da polícia a falar a respeito de assuntos internos da corporação. A única declaração que ele deu a respeito da Polícia Federal durante as suas entrevistas foi a de que a corporação, apesar do número de pessoal reduzido e dos recursos limitados, conseguia fazer um excelente trabalho, e ele se orgulhava muito de fazer parte disso. Complementando essa sua declaração, ele disse que a Polícia Federal do Brasil tira leite de pedra. Com toda essa exposição e as inúmeras entrevistas que concedeu a vários meios de comunicação, Lucas foi alvo de críticas por parte de algumas pessoas que diziam que ele deveria estar trabalhando em prol da sociedade e não bancando uma celebridade, pois o salário dele era pago com dinheiro público. Sobre isso, Lucas disse que suas entrevistas foram dadas quando ele estava de férias e outras de folga, não implicando em nada no seu trabalho como policial. Ele disse ainda que nem perdia tempo respondendo aos haters em sua rede social, pois preferia usar o seu tempo para retribuir o carinho de quem o apoiava. Mais tarde, alguns meios de notícias começaram a divulgar que a Polícia Federal havia aberto um processo disciplinar contra Lucas, sob a alegação de ele ter desrespeitado as normas da instituição. Junto a isso, também foi noticiado que a Polícia Federal passou a exigir que os seus agentes usassem balaclavas cobrindo seus rostos. Isso, segundo as notícias, seria para evitar que outros policiais ganhassem fama, assim como Lucas ganhou. Depois da divulgação dessas notícias, também começaram a surgir boatos maldosos a respeito de Lucas Valença. Um deles é de que o rapaz havia sido expulso da Polícia Federal por conta da sua exposição. Já outro era de que Lucas teria cobrado altos cachês para conceder entrevistas. No entanto,
mais tarde, o próprio Lucas desmentiu essas notícias e os boatos. Segundo ele, nunca houve um processo disciplinar contra sua pessoa. E, obviamente, ele não tinha sido expulso da polícia. Sobre cobrar cachê, ele disse que já havia deixado claro que nunca recebeu nada por suas entrevistas. Já a exigência de que policiais federais usassem balaclavas em operações, a própria Polícia Federal negou essa informação, mesmo os meios de comunicação afirmarem que a informação era real. Com suas redes sociais bombando, Lucas passou a ser mais ativo nelas e a postar com mais frequência para manter o seu público engajado. Ele, inclusive, chegou a postar alguns vídeos sobre dicas para quem quisesse ingressar na Polícia Federal futuramente. Com o tempo, ele foi postando com menos frequência. E somando isso, mais o fato de uma fama repentina ir embora tão rápido quanto veio, Lucas meio que se tornou um cidadão anônimo na sociedade novamente. O rapaz voltou a ter um pouco de destaque em junho de 2021, quando participou da caçada ao criminoso Lázaro Barbosa de Souza, que durou no total 20 dias. Após isso, Lucas voltou ao anonimato mais uma vez. Segundo familiares e pessoas próximas, Lucas era um rapaz humilde, tranquilo e que sempre queria fazer algo de útil pela sociedade. Ele inclusive usava uma chácara da família como lar temporário para os animais que ele resgatava da rua até conseguir um lar para eles. Além disso, Lucas também ajudava várias ONGs que resgatam animais, como eu já mencionei. Essa chácara da família de Lucas fica localizada em Buritinópolis, uma pequena cidade no interior de Goiás, e foi nessa cidade que Lucas teve um fim precoce e trágico. De acordo com fontes, o rapaz saiu da chácara da família na noite de 2 de março de 2022 para dar uma volta pela região rural da cidade, onde há várias outras chácaras. Lucas estava a pé, sem sua arma e também sem celular. Alguns moradores chegaram a vê-lo vagando sozinho pela estrada de terra que liga as chácaras à cidade. Horas depois, já na madrugada do dia 3 de março, um dos moradores dessas chácaras que estava dormindo acordou assustado depois de ouvir barulhos de alguém gritando no quintal de sua propriedade. O proprietário da chácara, que mora no imóvel junto com a esposa e a filha de 3 anos, se levantou rapidamente da cama e pegou a sua espingarda para averiguar o que estava acontecendo. Ao tentar acender as luzes para enxergar melhor, ele percebeu que o imóvel estava sem energia. Isso porque a pessoa que estava lá fora, assim que invadiu o local, desligou o disjuntor da caixa central de energia. Enquanto o proprietário da chácara caminhava em direção à sala, ele ouviu um barulho de vidro quebrando vindo desse cômodo. A pessoa que estava do lado de fora quebrou o vidro da porta da sala e depois a arrombou. Essa pessoa era Lucas Valença. De acordo com o proprietário da chácara, ele deu de cara com Lucas já dentro de sua sala. O homem disse que Lucas parecia estar fora de si. O rapaz estava visivelmente alterado e gritava dizendo que havia um demônio dentro da casa. O homem então, assustado e armado com a espingarda, pediu para que Lucas fosse embora. Mas o rapaz não atendeu e foi para cima do proprietário, sendo alvejado logo na sequência. A polícia foi chamada logo em seguida pelo proprietário da chácara e quando chegaram, constataram que Lucas Valença já estava sem vida. O proprietário da chácara foi preso, mas não por ter disparado contra Lucas, já que foi legítima defesa, mas sim por não ter posse de arma de fogo. O homem foi liberado mediante fiança e responderá em liberdade. Pessoal, só para esclarecer um fato aqui, a arma utilizada pelo proprietário da chácara para se defender não se trata de uma arma de fogo genuína. Na verdade, ela é uma arma de pressão, a famosa espingarda de chumbinho, que foi modificada para comportar e disparar projéteis de calibre .22. No Brasil, isso é até comum, ainda mais por parte de pessoas que moram em área rural, já que para se ter uma arma de fogo regularizada e devidamente registrada é muito caro por aqui, sem contar a burocracia que faz todo o processo durar meses. E para quem mora em área rural ou já morou, sabe como a segurança nesses locais é complicada. Bom, eu encontrei 2 versões sobre os momentos que antecederam a invasão de Lucas à chácara e vou contar elas aqui para vocês. A primeira é que ele estava na chácara da família e saiu para caminhar na noite de 2 de março, como eu já mencionei. Ele saiu a pé, desarmado e também sem celular. De acordo com essa versão, ao tentar retornar para a propriedade da família, ele teve um surto e ficou desorientado. Como Lucas estava sem celular, ele não conseguiu pedir ajuda, e com isso, o efeito do surto aumentou, deixando ele fora de si. Na sequência, ele invadiu uma das chácaras da área rural, desligou a energia da propriedade e depois entrou no local após arrombar a porta. E o desfecho é o que já sabemos.
Já a segunda versão conta que Lucas surtou enquanto ainda estava na chácara da família. Ele inclusive teria quebrado um monte de coisas na propriedade e até disparado com sua arma de fogo contra a televisão. Muito assustados, os familiares do rapaz teriam ligado para 2 policiais federais que eram colegas de trabalho de Lucas para buscá-lo e levá-lo até um hospital. Ao chegarem na chácara, esses 2 policiais conseguiram convencer Lucas, que estava sem camisa e descalço ao entrar no carro junto com eles para irem ao hospital. No entanto, no meio do caminho, ainda na área rural de Buritinópolis, Lucas teria aberto a porta do veículo e corrido, conseguindo assim despistar os 2 colegas policiais. Após isso, ele ficou vagando pela estrada de terra da área rural, onde foi visto por alguns moradores que disseram que Lucas parecia muito desorientado. Um desses moradores, inclusive, teria passado de carro por Lucas, que acenou pedindo para parar, mas o morador disse que não parou, pois ficou com muito medo. Lucas então teria andado por mais algum tempo, até chegar na chácara que ele invadiu na sequência, cujo desfecho é o que nós já sabemos. Bom pessoal, eu não estava lá, então eu não sei o que de fato aconteceu. Todas as informações inseridas nesse vídeo foram extraídas de fontes de notícias, algumas das grandes mídias e outras de pequenos jornais. Essa segunda versão que eu passei para vocês foi noticiado por um jornal de uma grande emissora, mas para mim, algumas coisas não se encaixam. Por exemplo, de acordo com essa versão, o Lucas estava descalço e ao sair do carro que estavam seus colegas policiais, ele conseguiu correr e despistá-los. Mas vocês já tentaram correr descalços em uma estrada de terra, cujo algumas têm pedrinhas? Outra coisa é como que ele conseguiu despistar os colegas policiais que estavam de carro. É fato que o Lucas tinha um bom condicionamento físico e um certo conhecimento daquela região, mas devemos lembrar que ele estava desorientado e fora de si. E mesmo que ele tenha conseguido despistar os colegas policiais, por que eles não ligaram para a polícia militar para que uma busca pelo rapaz pudesse ser feita? Já que nessa mesma versão, a única equipe da PM que foi acionada foi a que atendeu a ocorrência de invasão de propriedade e legítima defesa. Eu acho muito improvável que os policiais, colegas de Lucas, simplesmente o deixariam lá e iriam embora sem nem ao menos comunicarem outras autoridades. Como eu já disse, eu não estava lá e eu não sei o que de fato aconteceu. Mas que essa segunda versão está desconexa, está. Durante as minhas pesquisas, eu vi inúmeros comentários falando que o proprietário da chácara deveria ter atirado na perna do Lucas, e assim ele ainda estaria vivo. Bom, devemos lembrar que o local estava sem energia e que também é uma área rural onde não tem poste de iluminação. Sendo assim, estava tudo muito escuro e, ao que tudo indica, o proprietário atirou meio que sem mirar. Sem contar o fato de que ele estava muito assustado, pois ele estava dormindo junto com a esposa e a filhinha de 3 anos e foi acordado por gritos de alguém que já estava dentro de sua propriedade. Uma situação bem complicada. Em seu depoimento à polícia, o proprietário da chácara disse que só viu que o invasor era Lucas depois que ele religou a energia. De acordo com fontes, os 2 se conheciam e não tinham desavenças. Na verdade, quase todos os moradores da região ali conheciam o Lucas, já que ele costumava frequentar aquela região desde muito novo. Eu creio que se o proprietário da chácara tivesse visto que o invasor era o Lucas, provavelmente ele não teria atirado. Mas o que levou Lucas a surtar? Segundo a advogada da família do rapaz, Lucas estava com problemas psicológicos desde 2020 e havia suspeita de que ele sofresse de bipolaridade, mas o diagnóstico ainda não havia sido confirmado por seu terapeuta. Ela disse ainda que Lucas estava se tratando e também estava se cuidando bastante. Ele não bebia, não fumava e era vegetariano. Além disso, o rapaz costumava meditar e era muito conectado à natureza. A advogada ressaltou que a família de Lucas não entrará com um processo contra o autor do disparo, pois eles entendem que o homem agiu em legítima defesa. De acordo com o psiquiatra Dr. Isaac Efraim, em um surto como o que o Lucas teve, geralmente as pessoas não conseguem diferenciar o que é real e o que não é. Ele disse também que grandes níveis de estresse podem agravar o problema. Lucas Valença foi enterrado sob forte comoção no dia 4 de março, no cemitério Campo de Esperança, na Asa Sul do Distrito Federal. O enterro do rapaz contou com a presença de centenas de pessoas, entre familiares, amigos e colegas de trabalho. Ele foi homenageado por seus companheiros do COT e um helicóptero chegou a jogar pétalas brancas durante o enterro. Agora, para a família.
E todos que conheciam Lucas, restará apenas saudades e boas lembranças que eles têm do rapaz. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.